Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026, nós vamos para a nossa próxima leitura da Bíblia, nos capítulos 14 a 17 do livro de Jó. E aqui é importante a gente entender que onde nós estamos neste livro, a partir do capítulo 14, nós temos a conclusão que ocorreu lá no capítulo 13, da primeira rodada de conversa de Jó e seus amigos. Então, o texto traz do capítulo 4 até o capítulo 13 uma discussão entre os três amigos de Jó, acusando ele de ter pecado, ou seus filhos de terem pecado, de ter algum pecado oculto para que sua vida mudasse e fosse necessário que ele se arrependesse para que então ele fosse viver em paz. E Jó se defende das acusações, informando que não tem pecado nenhum, acusando seus amigos de serem falsos médicos de que nada servem, médicos que não prestam, e se colocando como alguém justo diante de Deus. Agora nós vamos ao capítulo 14, onde Jó vai trazer um motivo, assim, uma breve chama de esperança, mas nós vamos ver que inicia um outro diálogo que ele faz, e depois uma rodada de diálogos com os outros dois amigos, Bildad e Zofá, que vai até o capítulo de número 21. Então nós estamos na segunda rodada de diálogos entre Jó e seus amigos. Então vamos ver o capítulo de número 14, que diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Veja, esse capítulo fala sobre a brevidade da vida. Jó, discorrendo sobre a brevidade da vida, ele traz aqui duas imagens para a vida humana: a flor que murcha, mostrando como a vida humana é frágil, ela está vulnerável às intempéries, ao tempo, à chuva, ao sol, às condições climáticas, e ela dura pouco tempo, porque o destino do homem é murchar, é morrer, tal como o da flor. Ou como a sombra, que é rápida, ela foge da nossa vista, ela some, ela não fica ali, não permanece. E essa é a característica da vida humana, a não permanência, ou seja, o ir embora, o sumir, o morrer. Então a vida humana, ela é breve, porque o homem murcha e não permanece, o homem morre. E aí o verso 3, diante dessa fragilidade humana, Jó vai considerar as ações de Deus, que vai dizer: sobre tal homem frágil, de pouco tempo, sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Aqui, Jó está questionando a Deus. Se o homem vive pouco tempo, se o homem não é nada, se ele é tal como uma flor, uma sombra, por que o Senhor vai abrir os olhos e contender com esse homem? Porque haveria uma disputa, um juízo de Deus com o homem, Deus eterno, e o homem é tão breve. Não, para Jó não faz sentido esse relacionamento de juízo de Deus com o homem. Aí no verso 4 ele traz a ideia de que quem pode da imundícia tirar coisa pura? Ninguém. E realmente as leis sacerdotais da época, aliás não da época de Jó, porque ele é anterior, mas posteriormente em Moisés, aquele que toca uma coisa impura torna-se impuro. E isso só vai mudar com Jesus. Quando ele toca os leprosos que são impuros, a mulher de fluxo de sangue toca nele, que é impura, mas ele purifica essas pessoas, ele não se torna impuro. Então, ninguém pode tirar coisa pura da imundícia, embora Deus possa. Mas ele ainda não tem esse entendimento. A ideia de Jó sobre Deus ainda está confusa.
ele continua no verso 5, visto que os seus dias estão contados, os dias do homem, né? Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limites além dos quais não passará. Ou seja, Deus decretou limites ao homem. Deus fez o homem para ter um tempo. A vida humana na Terra ela tem um tempo, ela tem um limite. É Deus quem põe o limite ao homem. É Deus quem determina os nossos dias. É Deus quem determina o nosso tempo na Terra. E aí ele inicia então a trazer, a partir do verso 7, a ideia da árvore. Ele contrasta o homem com a árvore. Então ele vai dizer, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. Não cessarão os seus rebentos, os seus frutos, né? Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morreu o seu tronco. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Veja, irmãos, Jó entende que para a árvore há esperança. A árvore cortada, a árvore que o seu tronco morreu, se as suas raízes embaixo da terra não morreram, ela se renova ao cheiro das águas, ou quando vier a chuva, essa árvore vai renascer, então haverá uma esperança para a árvore. Tem até uma música linda, né, do Diante do Trono, que traz essa ideia. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, não cessarão os seus frutos, né? E a ideia de esperança. Mas essa música, ela faz uma leitura errada do texto. Porque ela traz a ideia de esperança, mas o que Jó está trazendo aqui é que há esperança para a árvore e não para o homem. Porque o homem não é como a árvore. O homem, ele vai dizer lá no verso 10, morre e fica prostrado, ou seja, não levanta, não tem esperança com o cheiro das águas. O homem não tem esperança de renascer de novo. E aqui, nós precisamos entender que Jó, ele não tem a compreensão de uma vida após a morte. Jó não tem a compreensão da eternidade. A teologia de Jó ainda é muito insípida, ainda muito no início da história, entende que morreu o homem e acabou-se a vida. E o relacionamento com Deus. Então, o homem morre e fica prostrado. É esse o destino de Jó. Essa é a teologia que ele tem. Após a morte não há esperança. Então, como as águas do fogo, no verso 11, como as águas do lago, como as águas do lago se evaporam, o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. E aí lá no verso 14, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Ou seja, é uma pergunta, uma inquietação, né? Se o homem morrer, ele volta à vida? Jó não tem essa ideia, para ele não. Porém, ele manifesta esse desejo de voltar à vida. Olha o que ele vai dizer lá no verso 15. Né? Chamar-me-ias, né? Ou me chamaria, e eu te responderias. Terias saudades da obra de tuas mãos, até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Veja, irmãos, Jó tem um desejo de uma vida eterna com Deus, e ele se aproxima desse pensamento, que é o que de fato nós recebemos como promessa, a vida eterna. Então, a ideia de Jó é: o homem morre, não tem esperança, a árvore tem esperança, mas o homem não, ele vive pouco tempo, a vida humana é muito breve. Porém, no seu desejo, na sua dor, ele começa a ter o desejo de viver uma vida eterna com Deus. Se quem me dera se Deus me chamasse e ali não teria lembrança dos meus pecados. Ele deseja isso. Então veja como o desejo, como a dor trouxe para Jó uma teologia que o aproximou de uma teologia correta. Diferente dos amigos de Jó, que em meio à sua vida boa, eles tinham uma teologia que eles supunham ser correta, mas sem amor.
enquanto no sofrimento Jó começa a elaborar questões e pensamentos corretos acerca de Deus. Então ele, através da dor e da experiência humana, ele vai se aproximando de algumas verdades acerca de Deus, né? Então, só que esse desejo de Jó rapidamente vai embora, essa esperança de Jó rapidamente vai embora ao longo do capítulo, quando ele continua, começa dizendo lá no verso 19: como as águas gastam as pedras e as cheias arrebentam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Você prevalece para sempre contra ele, e ele passa, muda-lhes o semblante e o despede para o além. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe, são humilhados e ele não percebe. O homem morto, aquele que morreu, não vê o que acontece com seus filhos na vida. Então Jó perdeu a sua esperança, né? Foi assim uma esperança bem incipiente. Ela começou, mas logo em seguida ela já terminou. E aí vamos ao capítulo 15. Ele acusa Jó de impiedade. Então ele começa o discurso acusando a Jó, dizendo lá no verso 6: a tua própria boca te condena e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Verso de número 9: que sabes tu que nós não saibamos? Ou que entendes que não haja em nós? Ou seja, ele vai comparando, né, as inteligências, os saberes, como se fosse possível isso em meio à dor de Jó. Veja que postura ruim, né? Jó ali na sua dor, no seu lamento, falando acerca de Deus, da esperança, da brevidade da vida. E aí ele vem e diz: o que você sabe, Jó, que nós não sabemos, né? Então, qual o entendimento que você tem maior que o nosso, né? E lá a partir do verso 14, ele inicia então dizendo: que é o homem? Que é o homem para que seja puro, que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, né? E a partir do verso de número 17, ele começa então a mostrar qual o caminho do justo, né, e o castigo dos perversos. Verso de número 20: todos os dias o perverso é atormentado no curto número de anos que se reservam para o opressor. Ou seja, o destino dos perversos é ser atormentado. Verso 21: o sonido dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Então, o que ele faz, está trazendo aqui, é que o perverso ele vai ser atormentado. E é o que está acontecendo com Jó. Então ele associa a situação de Jó à perversão, ao pecado. Lá no verso de número 31, ele diz: não confie na sua vaidade, enganando-te a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta se lhe consumirá antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Então, é como se ele estivesse acusando Jó de vaidade por se considerar justo, né? E mostrando para ele: Jó, o caminho dos pecadores, dos perversos, é a dor, é o sofrimento, é por isso que você está passando tudo isso, pelos seus pecados. Que nós já temos falado sobre aquela justiça retributiva que não leva em conta o amor, que não leva em conta a misericórdia, que não leva em conta a dor do outro. E aí, a partir do verso 16, Jó se queixa do trato dos seus amigos com Deus. Então ele diz, verso 1: então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas, e vocês todos são consoladores miseráveis. Então Jó já chamou seus amigos de médicos que nada valem, e agora de consoladores miseráveis. E ele continua a falar sobre os seus amigos de uma forma bem dura, né? Então ele diz no verso 3: porventura não terão fim essas palavras de vento? O que é que te instiga para responderes assim, né? Eu também poderia falar como vocês falam, se a vossa alma estivesse no lugar da minha.
Ou seja, Jó no verso de número 4, ele diz assim: eu poderia estar no lugar de vocês se vocês estivessem no meu. Como é fácil, né, falar sobre os outros, falar sobre a vida dos outros, julgar os outros, sem se colocar no lugar deles, sem ter empatia, sem olhar para a dor humana, sem olhar as situações em que o nosso próximo vive. Irmãos, o que o texto tenta trazer para a gente é que a vida não é preto e branco, a vida não é simples. Não é porque uma pessoa está sofrendo que ela cometeu alguns pecados, que ela está distante de Deus. E não é porque uma pessoa prospera que ela é boa, que ela não tem pecado, que ela é justa. Ao contrário, os nossos olhos são enganosos, né? O nosso coração também. Então nós precisamos entender que as pessoas sofrem, as pessoas prosperam. E independente disso, todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Depois de falar contra seus amigos, Jó inicia então a falar da sua vida, né, contra Deus. Ele começa a falar de Deus. Ele diz, verso 6, se eu falar, minha dor não cessa. Se eu me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Você, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disso é que já me tornasse encarquilhada. Minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Verso de número 12. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Pôs-me por seu alvo, cerca-me suas flechas, atravessa-me os rins e não me poupa. O meu fel derrama na terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento e arremete contra mim como um guerreiro. Verso 19. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas, quem advoga a minha causa. Então, irmãos, veja que ele começa a falar no verso 12 que ele vivia em paz, porém foi quebrantado, ele foi quebrado pelo Senhor. Deus o pegou de tal forma que mudou toda a sua história, o deixou despedaçado. Mas lá no verso 19, ele traz a ideia de que a testemunha dele está nos céus. Então, por mais que ele conte a história como se Deus fosse o seu carrasco, como se Deus fosse aquele responsável pela mudança da sua vida, pela destruição que ele está vivendo, ele continua apelando à presença de Deus, dizendo: existe um Deus nos céus que vê a minha vida, existe um Deus nos céus que me olha. E é exatamente essa fé cristã, que apesar do que estamos vivendo, há um Deus nos céus que governa a nossa vida. Como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu nome. Irmão que está ouvindo, irmã, não sei o que você está passando, mas Deus governa a sua vida e tem olhado do céu para você. Há uma testemunha no céu. Por fim, capítulo 17, Jó, então, ele encerra a sua esperança. Ele diz: o meu espírito vai se consumindo, os meus dias se vão apagando, só tenho perante mim a sepultura. Sou de fato cercado de zombadores, seus amigos. Os meus olhos são obrigados a te contemplar a provocação que eles fazem. Dá-me, pois, um penhor, ser o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Ou seja, não há ninguém que queira se envolver ali com Jó. E a partir do verso 13, eu já aguardo a sepultura como minha casa, nas trevas estendo a minha cama, ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes vocês são minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Então veja, irmãos, vamos, para a gente encerrar, fazer aqui uma breve descrição desses capítulos que nós lemos. Jó, no capítulo 14, inicia ali uma pontinha de esperança. Ele fala sobre a brevidade da vida, que para a árvore é esperança, para o homem não, mas quem dera que depois da morte ele fosse chamado por Deus e ele vivesse com Deus. Então ele traz uma espécie de esperança escatológica. Depois dessa vida, Deus pode me chamar e eu posso viver com Ele. Mas aí o discurso do seu amigo ele faz, logo joga terra e joga essa esperança por água abaixo. Ele faz um discurso duro, de forma que aquela ponta de esperança que Jó tinha, ela vai se dissipando.
E nos capítulos, então, 16 e 17, nós vemos exatamente isso. Jó com a sua esperança dissipada, Jó sem mais nenhuma esperança, agora se entregando à morte. Esse, então, é a conclusão dessa porção de capítulos que nós lemos. Irmão, que Deus abençoe seu dia, e amanhã nós voltamos para a leitura dos capítulos 19, 20 e 21. Um grande abraço e até amanhã.